que é isto? Um filme rodado em Barrancos? Aquilo não é Barrancos, é Vila Franca de Xira. Com touros de morte? Já lá passei. A Flora Martínez e a Soraya Chaves? Olha o Miguel Borges. Um filme de Tarantino que Tarantino nunca conheceu. É verdade. Arte de roubar. A arte de roubar. Ele é um dos atores portugueses com menos medo de se atirar para personagens carismáticos, impulsivos e sem papas na língua. Tem um largo currículo que passa pelo cinema, pelo teatro e pela televisão, e é pela autenticidade que encarna naturalmente cada papel que assume que melhor o público se lembra dele. O seu primeiro filme é A Zona J, de Lionel Vieira, colaborou com Manuel de Oliveira em O Princípio da Incerteza, fez de Essa de Queiroz no Mistério da Estrada de Sintra e apareceu em praticamente todos os grandes filmes portugueses dos últimos 20 anos. Um deles é o raro apontamento de ação e comédia no cinema português chamado A Arte de Roubar, onde teve que falar inglês o tempo todo. Ele chama-se Ivo Canelas e é o ilustre convidado do VHS. Olá, Ivo. Olá, boa noite. Então, Ora, seja bem-vindo. Obrigado. Disse alguma coisa errada no meio desta panóplia toda de referências? Ou Não, acho que está tudo certo. Eu acho que só não disseste, foi tu quando falaste no primeiro filme dele, falaste no primeiro filme em que ele foi acreditado. Mas por acaso tu começaste por fazer figuração num filme francês que é a Rainha Margot, não é? Com a Isabelle Adjani. Exatamente. Opa, e é um filme que eu gosto particularmente. Tu entraste em alguma cena rodada por cá ou foste a rodar a França? Não, entre eu e mais 300 figurantes em Mafra. Aquilo foi tudo filmado no convento de Mafra. Era muita gente, era mesmo assim uma tropa brutal. E andámos lá a filmar durante, se não estou em erro, 1 ou 2 semanas. E eu lembro-me, eu era bastante novo e lembro-me que houve 2 dias que não acordei a horas e então apanhei 2 dias um táxi para Mafra que me custou exatamente 5 contos. Cada vez que ia para Mafra táxi era 5 contos. Isto foi em que ano? Não sei. 93 talvez, ou 92, por aí. O filme é de 90 e poucos. Eu imagino que foi tudo por amor à arte, porque não receberias tanto como figurante. Não, acho que gastei mais no táxi do que o que estava a receber. E como é que foi esse primeiro contacto com o cinema e numa produção europeia? Foi muito interessante, foi mesmo interessante, era uma produção grande. O realizador era o Patrick Cherrog, na altura, ainda bastante novo, cheio de força. E o último dia de filmagens, eu não me lembro do nome do ator, mas o protagonista tinha uma cena muito complicada em que ele era carregado numa padiola pelos escravos, ou pelos... Esses eram escravos, era outra coisa qualquer, e ele entrava e havia um efeito especial que não estava a funcionar, e o personagem entrava lavado em lágrimas, quase a morrer, e o efeito especial supostamente deveria parecer que a cara dele tinha sangue ou transpirava sangue. Bom, era o Jean-Yves Anglade que ele tinha sido envenenado e exatamente. Ele estava a transpirar sangue, exatamente. Eu lembro-me dessa cena. Exatamente. E o efeito especial falhava e então saía tudo cor-de-rosa em vez de sair sangue. O homem deve ter feito, eu não quero exagerar, mas é assim, ele deve ter feito uns 20 takes, 20 ou 30 takes em que ele entrava e entrava sempre a chorar ou muito emocional e eles cortavam logo no início, mal ele fazia a curva porque vinha cor-de-rosa, pronto. O homem aguentou-se a cada take, foi assim uma violência, o que se passou para a figuração toda, pronto, que como figurantes que éramos... Mas é muito engraçado tu estás a falar nisso, na repetição de texto. Eu vi uma curta tua, que eu não me recordo o nome, em que tu estavas na cama com uma outra atriz, em que vocês repetiam precisamente o mesmo take. A curta era precisamente sobre isso e manter precisamente a mesma densidade na cena, não é? Aquilo era um bocado a curta dentro da curta, e então era mesmo as filmagens, eram atores a filmar, tanto que nós usávamos os nossos nomes, portanto eram os atores a filmar uma cena, portanto o jogo era esse. Era um bocadinho essa confusão entre a realidade e a ficção. Era de um gajo do Porto, o Artur Serra Araújo, muito interessante. Gostei muito desse conceito, muito fixe. Quando é que tu soubeste que querias ser ator? Foi lá na Rainha Margot?
Não, já escrevo, não, aí já andava no conservatório, já foi antes disso, sei lá, acho que, não sei bem quando soube, acho que tomei a decisão por volta dos 16, 17 anos, mas talvez já tivesse vontade de ser já uns anos antes, mas tomei a decisão para aí dos 17, 18. Mas enquanto ator, onde é que tu preferes representar? É no palco, na televisão ou no cinema? Eu gosto muito desses sítios todos, eu gosto muito de cinema, obviamente. Gostas de representar? Mas gosto de representar e se os projetos forem interessantes, acho que gosto de qualquer um dos meios. O teatro, pronto, o teatro tem um lado que é muito cansativo, é de todos os meios, acho que é o mais difícil pelo cansaço e pelo cansaço da repetição, porque é muito cansativo fazer durante todas as noites, durante um mês ou mais, o mesmo espetáculo, e exige, pronto, e há um lado de rotina que tem que ser combatido, mas quando o material é bom é profundamente desafiante e também gosto muito. E quais são as tuas referências, seja a nível de cinema ou teatro? O teu objetivo... Aquilo que tu viste que ficou no teu DNA. Sim, exatamente. Sim. Então, eu acho que vai mudando muito ao longo dos anos. Eu, em miúdo, lembro-me de ver, na altura em que a RTP2 era um canal a sério e que tinha assim documentários incríveis e passava um imenso bom cinema. Eu lembro que em miúdo marcaram muito uma série de documentários do Actors Studio e do Lee Strasberg. Foi algo que me despertou muita curiosidade para uma determinada forma de trabalhar o realismo, que era pronto, na altura era o realismo americano que carregava essa tocha, e pronto, isso marcou-me assim muito. E depois com os anos eu sempre gostei muito de cinema americano e gostava muito do cinema americano antigo, ali aquela fase do noir, do preto e branco, e há assim uma série de atores mais antigos que me marcaram muito. Lembro que em miúdo achava super interessante, ainda acho, o Jack Lemmon, por exemplo, que era um ator que carregava uma realidade hesitante que eu achava aquilo muito rico, e depois também muito na linha do Actors Studio e do Strasberg, de realizadores, lembro do Elia Kazan, que me marcou muito. Os filmes dele, os filmes de James Dean, lembro que me marcaram muito à época. Havia ali uma carga dramática e ao mesmo tempo sensual que me marcou muito. Pronto, e depois com os anos acho que as coisas também vamos desmistificando um bocadinho essas imagens, e é interessante rever esses filmes em retrospectiva, e hoje parecem mais teatrais do que se calhar na época me pareciam, mas na época foram sem dúvida muito modernos. Hoje sei lá, hoje interessa muito, por exemplo, o Paul Thomas Anderson. Acho que é assim um realizador que traz uma carga muito forte do ponto de vista de guião, realização, e dá uma liberdade muito interessante aos atores. Obviamente que o Iñárritu, agora que está a ganhar tudo, sim, é verdade. Amei o Birdman, mas o trabalho que eles fizeram e que como é que ele se chama? O Joaquin Phoenix? Não. Joaquin Phoenix exatamente, o Joaquin. Opa! E o coisa, agora também me está a falhar o nome, aquele que morreu, não é? O ator que morreu. Exatamente. Já me vou lembrar. Philip Seymour Hoffman. Mas pronto. Philip Seymour Hoffman. Boa. O trabalho deles é absolutamente magistral, e trabalham ali numa zona em que as coisas não são claras. Tu quando vês este tipo de cinema, a esse nível, tu sentes alguma mágoa por ainda continuares a trabalhar num meio tão restrito e tão pequeno como o nosso? Gostavas de dar um salto mais abrangente? Claro que sim, mas repara, vamos lá ver, eu acho que mágoa não, de forma alguma, vontade de encontrar projetos interessantes, com certeza. Para ti, a Arte Roubar para ti foi de alguma forma um passo nesse sentido? Não, a Arte Roubar é uma comédia, ou tentou ser uma comédia com algumas pretensões internacionais por causa da língua. Exato. Mas acho que em retrospectiva, quer dizer, acho que ficámos perdidos num género que nem era um gozo a um determinado género, porque o filme nunca ficou claro
do ponto de vista conceptual, se era a brincar com o Tarantino ou se era para ser a Tarantino. E acho que algum do humor que sai do filme é um bocadinho até inconsequente, quer dizer, o género não estava definido. Portanto, ficou ali um híbrido que não é bem nem carne nem peixe. Pronto, eu acho que há assim uma geração que achou graça e porque há um lado que era realmente divertido no filme, mas quer dizer, a pretensão do mercado internacional foi um bocadinho furada, porque... É difícil competir com um género que já está implementado noutros países e se calhar com outros meios de produção, tentar competir ao mesmo nível. Quer dizer, eu cada vez mais acredito que a questão dos nichos e das nacionalidades é o que pode ter algum interesse lá fora. Ou seja, é verdade. Filmes portugueses a fazer coisas americanas, não temos nem os meios, nem a escola, nem a tradição. Acho que estamos a jogar fora do nosso campo, pronto. Enquanto que cada vez mais produtos nicho completamente nacionais e locais aí ganham um interesse maior para universos internacionais porque é-lhes completamente desconhecido. Portanto, eu cada vez mais acredito que nós rebentaremos lá fora, no melhor dos sentidos, quando conseguirmos primeiro rebentar cá dentro. Ou seja, quando conseguirmos fazer um produto que é tão nosso, que não é contido pelas nossas próprias fronteiras. E eu acho que aos poucos está a começar a acontecer, quer dizer, nós temos uma nova geração de realizadores que está aos poucos a rasgar e a não querer seguir as linguagens dos outros. O Lionel Vieira é um exemplo disso, pertence a uma nova geração que é a ponta da lança nesse sentido. Sem dúvida, e já tens uma série de mais novas gerações, quer dizer, o Lionel tem minha idade, já estamos nos 40, portanto, tu tens agora este ano zero do nosso cinema, não houve subsídios nenhuns, obrigou uma série de realizadores a serem inventivos, a procurarem apoios noutros sítios da Europa, a fazer coproduções, que é uma lógica que faltava muito em Portugal, quer dizer, tu vais ver a maior parte dos filmes internacionais, tu vais ver que estão pelo menos envolvidas 4, 5, 6 ou 7 produtoras, enquanto nós continuamos a carregar numa produtora um filme inteiro. Nós não temos estrutura para isso. Há uma necessidade de trabalhar em equipa que já foi com mais do que compreendida lá fora e que nós aqui ainda temos dificuldades em entender. Penso que esteja a mudar. E por exemplo, agora o filme do Ivan Ferreira, As Cartas de Guerra, tu vais ver, já tem 4 produtoras lá metidas ao barulho. Portanto, é a junção destes esforços que está a conseguir promover e distribuir os filmes lá fora, porque senão só uma produtora um filme não, é um exercício de investimento tal que acredito pouco que só uma produtora consiga. Claro. Ivo, o que é que tu tens a dizer em relação a estas apostas agora do Lionel Vieira, estes remakes dos clássicos portugueses como o Leão da Estrela, aliás, e o Pátio das Cantigas? É um tipo de filme que tem gerado opiniões muito divergentes sobre como é que se deve fazer cinema em português que agrada ao público. Tu viste os filmes? Gostas, não gostas? É por aí, não é por aí? Não vi os filmes, conheço os guiões, li alguns dos guiões, li 2 dos guiões, lembro dos filmes. Então foram-te oferecidos personagens, é isso? Não, li porque é um meio pequeno e lemos muito coisas uns dos outros. Agora, eu não vi, mas vamos pôr as coisas nestes termos. Eu não sou grande fã de nostalgia, ou seja, ao lado dos remakes que não tenho assim um grande instinto para, mas compreendo onde é que eles vêm. E o cinema está cheio de remakes exatamente por isso, claro. Quer dizer, porque é um sinal de reconhecimento e bora lá refrescar uma fórmula que teve sucesso. O que é que me deu alegria no meio disto tudo? Deu-me alegria um dia chegar a pegar no jornal e ver que o Pátio das Cantigas, penso eu que foi o primeiro, tinha 600 mil espectadores e o Missão Impossível tinha 50 mil. Eu nunca pensei vir a ver tal coisa. É uma surpresa. Os portugueses a verem o seu próprio cinema, não é? Sim, e a ver em massa. Portanto, quer dizer, não acho que o recorde estava nos 500 mil, pronto. 600 mil é um salto muito grande. E quando num povo que somos 8 milhões, quer dizer, quando conseguirmos ultrapassar a barreira do 1 milhão, vais ver que vai ter repercussões diferentes do ponto de vista internacional, porque
É uma mais-valia para os atores, por exemplo, quer dizer, no mercado internacional ou nos mercados americanos, se calhar, conta-se muito a visibilidade de um ator, quer dizer, um ator que é visto num filme que seja visto por 5 mil pessoas, ou um ator que seja visto num filme por 600 mil, claro, ou um ator que seja visto por um ator de 1 milhão, por 1 milhão de espectadores, desperta um interesse muito diferente no mercado internacional. Portanto, eu acho que acho que reconciliar o público com o cinema português, acho que é uma enorme mais-valia. E depois acredito que há espaço para todo o tipo de cinemas, pá. Quer dizer, não acho que haja uma fórmula, no mundo inteiro, a fórmula da ação ou a fórmula da comédia são os produtos mais acessíveis, quer dizer, mas isso é quase do ponto de vista da espécie humana, quer dizer, põe coisas a abanar e a explodir e faz-nos rir, e é mais fácil, se calhar, do que ver um filme, uma densidade emocional dramática mais pesada. Sim, mas também há público para isso, há momentos para tudo e espaço para tudo. Sim, o mesmo público que vê um tipo de cinema pode perfeitamente ver outro tipo de cinema em diferentes momentos, não é? Sim, mas também não pode ser, quer dizer, conseguir ser transversal a uma série de públicos quer dizer, sei lá, um exemplo assim radical, o filme, como é que se chamava o filme do Holocausto Nazi, feito pelo Robert Benigni, não era? Sim, em que ele ganhou, é um filme que consegues fazer, La Vita é Bella, pronto. Isso acho que é um excelente exemplo de um filme, de um brutal sucesso comercial, e que consegue, através da comédia, tocar no assunto mais impensável que foi o Holocausto Nazi, fazer uma comédia que é também dramática e que é profundamente tocante e que tocou o mundo inteiro. Pronto. Há ali um rasgo de gênio e tanto que ele não o conseguiu superar, mas são raros esses produtos onde consegues essa transversalidade. O que eu acho que não se pode esperar é que, quer dizer, não se pode esperar é que um filme dramático, pesado, pouco acessível, consiga levar 3 milhões de pessoas ao cinema, onde ainda continuamos com problemas de falta de cultura grandes e se calhar as vidas são duras e chatas e não precisamos ir ver. Mas o meu avô falava sempre que não queria ir ao cinema ver coisas complicadas, que complicadas já bastava a vida. Portanto, para conseguirmos chegar a esses níveis temos que evoluir muito como sociedade, mas acredito que haja espaço para todos esses universos. Claro. E se calhar este Arte de Roubar, não é, que nos trouxe aqui, foi um bocadinho também a tentativa de fazer um cinema divertido que não fosse uma paródia completa, não é? É um filme com... Sem dúvida. Tu pelo menos divertiste a interpretar a personagem do Chico? Eu acho que todos nós nos divertimos imenso a fazer o filme e foi um filme, foi uma época, um verão muito cheio de prazer. A equipa era fantástica, os atores eram fantásticos, eu fiquei super amigo da Flora Martínez e do Henrique Arce, são ótimos atores. Conheci o Nicolau Brenner um bocadinho melhor, passámos noites inteiras com o Nicolau Brenner a contar-nos histórias. O ambiente de rodagem foi formidável. Alguma peripécia que tenha acontecido durante a rodagem que nos possas contar? Nem sei, já foi há tanto tempo. Uma deliciosa. Nós andámos a filmar ali para os lados, se não estou em erro, Vila Franca de Xira, ali ao pé da ponte Nova, e aquilo tem todos aqueles planos de sequência de estradas desertas, foi tudo filmado por ali, que são enormes retas de estradas com areia. E então nós tínhamos uma ou duas cenas particularmente difíceis em que nós quase sempre fomos nós a conduzir os carros, que eram carros fantásticos de conduzir e aquilo derrapava por todos os lados. Também teve esse lado assim de pseudo-filme de ação muito divertido, mas houve um dos dias em que tivemos que filmar com o carro num reboque, portanto o carro era rebocado e nós andávamos 5 km para um lado e depois tínhamos que fazer 5 km para trás e retomar outra vez na mesma direção para o sol bater certo. E cada vez que alguém se enganava, tínhamos que parar tudo, dar a volta e retomar, e aquilo foi um dia tenso. Mas, mesmo correndo bem e não havendo erros, e nós conseguíssemos levar a cena toda de fio a pavio, depois quando tínhamos que trocar, a estrada tinha tanta areia que nós começávamos a cena
pá, todos penteados, maquilhados, não sei o quê, e quando 5 km depois estávamos cobertos de pó, parecia que tínhamos mais 30 anos em cima e tínhamos que ser todos desmaquilhados e voltados a maquilhar. Nós chorávamos a rir, começávamos com 20 anos e acabávamos com 60. Era ridículo. É o memory lane. Sim, acho que correu bem, acho que não tivemos assim grandes, que eu me lembro, não tivemos assim grandes peripécias. O facto de ser falado em inglês é um problema? Passa-se bem? É mais um desafio para o personagem, não é? Ou para o ator, neste caso. Sim. Claro, eu gosto. Eu fui para Nova Iorque em 2001, portanto, quer dizer, estudei muito em inglês, representei muito na escola em inglês, portanto, sinto-me, não te diria completamente confortável. Há sempre ali um desafio maior, mas sinto-me bastante confortável e até um certo grau. O Henrique também viveu em LA muitos anos, a Flora também trabalha internacionalmente, portanto, pelo menos aquele trio estava bastante seguro com o inglês, mas às vezes tínhamos pessoas menos seguras com o inglês e era um bocadinho complicado. Nós tínhamos um ator espanhol que foi dobrado e pronto, e ele... Mas, por exemplo, tivemos um ator espanhol que não falava uma palavra de inglês e que decorou o texto foneticamente e era absolutamente perfeito e credível. Era impressionante. Eu só sabia aquelas... excelente papagaio, imitava perfeitamente, genial. Outros menos bem preparados, pronto, mais complicado. Teve que ser a Western Spaghetti. Sim, um bocado. Até nisso, não é? Até nisso. Exatamente. Tu tens consciência que és um gajo muito invejado? Invejado? Não. Pelos homens. Também estava a perceber onde é que ele vai chegar. Primeiro contra cenas com a Soraya Chaves, depois com a Flora Martínez. Aliás, que é a Soraya Chaves que também voltou a entrar a contracenar contigo aqui também neste filme. Sim, exatamente. Sim. Qual é o teu segredo? Opa, não é segredo, os castings foram assim montados. Gostei imenso de trabalhar tanto com a Soraya como com a Flora. Foram 2 bons desafios, elas estavam muito bem preparadas e a malta entendeu-se bem, que ele exigia essas coisas de representar assim, cenas mais complicadas do ponto de vista físico ou isso. É tão melhor quando as pessoas são tão disponíveis e descontraídas e profissionais e a coisa corre muito bem. Portanto, e se ainda por cima nos dermos bem, melhor ainda, e é tudo muito mais fácil. Já tive também, outros filmes onde as coisas eram mais tensas e aí tornam-se cenas absolutamente horríveis de fazer, em que nos arrepiamos todos e aquilo é mesmo tudo contrariado. Mas quando corre bem e há confiança entre os colegas, é fantástico. Claro. Tu já tinhas colaborado com o Lionel Vieira no início da carreira dele e na Zona J. Mais tarde voltaste a colaborar com Um Tiro no Escuro. E também na magnífica série que ele produziu, que é Os Filhos do Rock. Como é que tu descreves esta evolução na vossa colaboração? E maturação também há outra série que fizemos que tive particular prazer em fazer com ele, que foi A Conexão, que era uma minissérie, 2 episódios. E esta série digo-te que é um universo que ele domina muito bem, que é o universo, portanto, lá para cima, lá para o norte, e é assim são pessoas que ele conhece, são ambientes que ele conhece, e foi uma rodagem particularmente interessante, que tive particular prazer em trabalhar com ele pelo domínio que ele tinha do universo. Eu acho que o Lionel, quando começámos a Zona J, o Lionel é um tipo que tem um feitio muito forte é nortenho. Sim, completamente. E pronto, e nós temos tivemos as nossas pegas, mas temos o nosso respeito mútuo. Eu também tenho as minhas ideias e às vezes tínhamos ali umas cabeçadas, mas chegámos sempre a bom porto. O que é engraçado, pelo menos do que eu tenho acompanhado do trabalho dele, ele tinha um grande deslumbramento pela técnica e pela maquinaria e pelos efeitos de câmara, e isso tem vindo ao longo dos anos. A experiência tem-lhe ensinado que ao fim do dia o mais importante são os atores que estão à tua frente da câmara. Às vezes pode ser um plano menos bonito, mas que tenha sido mais forte para o ator, e isso é uma mais-valia para todos, o que implica obviamente a objetividade e generosidade do próprio realizador. Portanto, eu tenho sentido nele e senti, por exemplo, essa grande diferença desde, por exemplo, a Zona J
para a conexão, essa enorme evolução onde ele já dominava a técnica, portanto já não estava tão preocupado com a técnica, o que lhe permitia um trabalho com os atores muito mais interessante e muito mais profundo e até muito mais eficiente, gastando todos muito menos energia. Eu acho que a idade traz-te uma calma maior que depois se revela no teu trabalho também. Claro. Ou espera-se que se revele no teu trabalho. Ivo, a Zona J, que foi também o teu primeiro filme para cinema, sim. O filme foi um filme que teve um impacto social muito grande. Eu era garoto, mas lembro-me de Zona J ser uma espécie do nosso Cidade de Deus, não é? Pelo facto de falar daquelas questões todas do crime e das drogas. Fala aí um bocadinho, lembras-te do uma impacto, relação proibida? O impacto que esse filme teve na altura para os portugueses? Lembro-me, eu gostei muito de fazer esse filme. Na altura era uma linguagem que a mim me interessava muito e que rasgava com uma linguagem mais teatral que nós tínhamos e muito vincada pelo cinema do Manuel Oliveira e pronto, e havia ali um realista, um realista e com um trabalho de câmara muito aceso e com muita decopagem, muitos planos, câmara handycams, aquilo tudo mexia-se por todos os lados, o que permitia aos atores também um grau de realismo. Eu ainda hoje me lembro maior. do trailer, que foi um trailer que ressaltou por ser tão diferente de todos os outros trailers de filmes portugueses, que era um assalto a uma orivesaria em que o ator principal partia uma vitrine com um cotovelo. Opa, e toda essa cena tão dinâmica era uma coisa que não era comum no filme de Claro que não. E diziam as neiras, claro não era? Diziam as neiras. E falavam como pessoas normais, exatamente. Exatamente. Isso era a linguagem que me interessou e pronto. E o Leonardo carregava essa juventude, pronto, e aquilo foi mesmo filmado na Zona J, o que também foi particularmente interessante. Teve os seus desafios, mas a equipa acho que conseguiu integrar-se muito bem na Zona J. 2 dos atores viviam lá, o que também obviamente estabeleceram o link. Lembro, depois havia cenas com tiros e explosivos e houve, essa cena da orizaria por acaso não deu bronca porque não calhou, porque eu guiava a carrinha na fuga e então eles entravam todos pela parte de trás da carrinha, fechavam a carrinha e vinha um polícia que dava uma série de tiros no fundo da carrinha. Bom, o gajo dos explosivos pôs um bocadinho de pólvora a mais na parte de trás da carrinha e então eu vou literalmente com a carrinha, pega fogo atrás e quando eu dou a curva tenho a carrinha a arder, tenho a carrinha cheia de gente, a rua não estava fechada, tinha um elétrico a vir, bom, um pandemónio. Correu tudo bem por milagre, mas foi ali um susto. Esse teve alguns percalços, esse filme. Por causa dos tiros, principalmente. O miúdo pequenito também leva um tiro do guarda noturno. Exatamente. O gajo tinha uma chapa de metal, portanto aquilo eu não sei, eu nunca trabalhei muito com explosivos, não sei bem, mas aquilo ele era feito com uma placa de metal no coração, e depois à frente da placa de metal tinha o explosivo e depois tinha a roupa por cima. Quando o tiro é ativado, que ele dispara o explosivo e o miúdo está protegido pela placa de metal. Bom, mas uma vez mais, o senhor dos explosivos pôs explosivos a mais. Quando fomos ver a placa de metal estava toda amolgada, o miúdo apanhou um cagaço de primeira, coitado. Bem, felizmente que foi só um cagaço. Olha, exatamente. Aqui voltando ao Arte de Roubar, tu foste nomeado para melhor ator nos Globos de Ouro de 2009. Não ganhaste? Quem é que ganhou nesse ano? Lembras-te? Não me lembro quem é que ganhou. Eu fui à internet, não consegui encontrar. Mas pronto, o filme que teve um orçamento de 2 milhões de euros teve-te a ter nomeado para Globo de Ouro em 2009. Tirei aqui algumas anotações de críticas que saíram na altura, que chamam o filme de incoerente. O Cineblog acusa o filme de ser incoerente, falado num idioma que não é a língua natural de nenhum dos personagens, e tem algumas das cenas de ação mais disparatadas do cinema nacional. Há quem ainda diga que isto é um rip-off dos filmes de Tarantino sem carisma nenhum e que enfim, tem violência gratuita, sexo a rodos, diálogos acéfalos, piadas parvas e Soraya Chaves. Pronto, terminam assim. Este é o Paulo Figueiredo que diz isto. Enfim, as críticas não foram as melhores. Isto olhando para trás e agora com este distanciamento, o que é que tu podes dizer em relação a isto? O feedback assim, que tem do filme, sabe? Eu acho que encontro de vez em quando miúdos de 14, 15 anos que adoram o filme. E eu entendo, ou seja,
eu acho que há um lado no filme que é muito tonto, e eu acho que o filme perdeu o conceito a algures, não sei se foi de início, se foi durante, não sei se nós estávamos todos a fazer o mesmo filme. Aquilo era eu li o guião, chegou a ser pensado em espanhol, chegou a ser pensado em português, e depois foi finalmente feito em inglês. Eu confesso que em português achei aquilo muito, não gostei, achei um bocadinho ordinário, e em espanhol por aí também, e em inglês achei que ganhava uma dimensão qualquer, vagamente tonta sempre, mas o inglês tem comédia, sempre essa mais qualidade. aceitável. Mas mais aceitável. O inglês eleva permita. sempre qualquer coisa, não é? Talvez, mas depois da altura acho que o filme se começou a levar demasiado a sério. O filme, a equipa, nós todos, ou seja, acho que perdemos a objetividade em relação ao que estávamos a filmar, e por uns segundos se calhar pensámos que aquilo fosse a sério. E eu, nesse sentido, estou completamente de acordo que o filme é muito desequilibrado e muito incoerente entre si. Tens momentos de comédia física, tens momentos de sexualidade, a meu ver, até um bocado chocantes e descolados daquela realidade. Depois tens momentos de um romantismo um bocadinho pieroso. Aquilo tudo é muito desconcertante, o filme. Faltou ali uma linha de unidade. Portanto, eu acho que a crítica é uma crítica absolutamente pertinente. Epá, eu muito sinceramente acho que é assim. Sim. O cinema português e o cinema de ação, se é que existe um cinema de ação português, também tem que dar os seus passos, tem que ter o seu tempo de maturidade. Claro. E eu Claro. acho que isto foi. O Fernando Fragata também tem feito bastante trabalho nesse sentido. Só que parece que não existe um mercado português para o cinema de ação ou de comédia de ação. E eu acho que este filme foi um dos primeiros passos também nesse sentido. É óbvio que tem que haver aqui um processo de maturação de fazer cinema de ação, não é? Que não, pá, e também terá que haver eventualmente um orçamento para se poder fazer um cinema de ação. Claro. O que eu te posso dizer é que eu não sou um teenager, mas talvez seja um bocado inconsciente, porque eu comprei o DVD, pá. Comprei o DVD. Fantástico. E dá-me um gozo tremendo de ver aquele filme, porque eu acho que é um filme pretencioso, no sentido, não no sentido pejorativo, no sentido em que eu percebo a ambição daquele filme. Acho que nem sempre está ao nível daquilo que pretende. Epá, mas acho que foi um passo num sentido. Exatamente. Fico contente. Eu acho que o filme daqui a 10, 15 anos ainda se vai tornar um filme de culto do cinema português. É provável. Um bocado como o Aquilas, o Mal da Fita. Sim. Por aí. Quem sabe, não é? Que giro. Então Estive a rodar uma coisa giro. Eu sei, já te vou perguntar. E vais falar do gelo. É o gelo? Não é? Não é? Então vai. Polvo e Ouro. Um filme rodado na República Dominicana. Sim. É capaz de estar engraçado. Eu não Ouro vi e ainda, Polvo. mas é Ouro e Polvo, aí está. Exato, que é um filme que rodámos em espanhol e em inglês, e americano, pronto. Filmado na República Dominicana, e é um filme sobre o narcotráfico ali nas ilhas, e um filme, uma coprodução americana, dominicana, com atores mexicanos, colombianos, americanos, tudo a falar inglês e espanhol. E eles começaram lá agora também com os subsídios, portanto teve que ser rodado em espanhol para o mercado então, espanhol. O teu showreel do Arte Roubar deu-te jeito para entrar aí, não? Deu com certeza. Não, mas isso é verdade, e completamente. Mas este filme não estreou cá, nem estreou na América. Por enquanto só estreou na República Dominicana. Não sei se terá estreia na América ou se não irá direito para DVD, mas o produtor do filme era o Bill Fay. Bill Fay era o gajo que produziu o Independence Day, o 300, esses filmes assim todos mais americanos, blockbusters, e o gajo, pronto, é um tipo interessantíssimo, com os seus 50 e poucos anos, é muito engraçado, realmente é uma experiência muito interessante conhecer desta malta que é malta de topo. E realmente o poder é uma coisa tranquila. E quando lá cheguei à ilha, foi assim, a primeira pessoa que me veio cumprimentar, apresentou-se, eu não estava muito bem informado de quem é que era quem. Um tipo muito simpático, muito, muito delicado, com as sandálias, e a tratar muito bem. E só depois de 2 semanas andava ali com a equipa a cartar móveis e a ajudar os atores com o texto. E só depois, quando eu tive assim 2 minutos para me sentar, fui ver quem é que era quem.
Eu começo a ver o IMDb do gajo e penso, mas espera aí, não estou a perceber. E é muito engraçado isso, pá. E nós aqui ainda temos isso pouco claro. Estes gajos verdadeiramente poderosos chegam lá não por serem patas pesadas e não por serem brutos como as portas nem inacessíveis. Antes, pelo contrário, são gajos de uma enorme acessibilidade, são gajos que respondem aos e-mails em 24 horas, sabes? A ti ou outra pessoa qualquer. Foi-se uma lição muito, muito interessante de como o poder deve e pode ser acessível e tranquilo. Tive muito prazer em esse tipo. Antes do Flor Bela, tu já tinhas colaborado com o Vicente Alves do O em 15 Pontos na Alma. O que é que mais te atraiu nas personagens criadas por ele? Porque ele também é o argumentista. E eu acho que ele tem uma visão muito diferente daquilo que temos visto aí habitualmente. Certo. Da mesma forma que dizias que o cinema de ação, comédia de ação, ainda não está desenvolvido em Portugal. O Vicente carrega uma linha completamente diferente. Exatamente. Que é um determinado cinema quase inspirado nos filmes americanos dos anos 50, com um glamour muito marcado e tudo muito glamourizado e depois com um universo poético, romântico e onírico muito forte, que também pouco desenvolvido cá. Portanto, eu gostei muito do guião dos 15 Pontos na Alma e depois gostei muito do guião do Flor Bela, e há ali qualquer coisa hiper romântico e hiper dramático, que eu acho que também é um universo muito engraçado, e ele também dá muito espaço aos atores para representar, e pronto, e era com a Dalila Carmo, que eu sou amigo e fã absoluto, em que era uma equipa muito forte a trabalhar, e o centro era ela e a sua Flor Bela, e trabalhar com a Dalila é assim uma experiência maravilhosa. Apesar de teres menos tempo de ecrã, a tua personagem quando está no ecrã rouba um bocadinho ali precisamente essa chama da Dalila, porque tu tens uma personagem muito forte. O Apel já é uma personagem muito forte no filme. Repara, o centro é a Flor Bela, só que a Flor Bela, como poetisa que era, ela era tantas coisas ao mesmo tempo, que o que é fascinante é que, e isto também é devido à Dalila, ou seja, a Dalila dá-te esse espaço para a Dalila é uma atriz que te enche um ecrã e esmaga, no melhor dos sentidos, toda a gente à volta, ou também se faz desaparecer porque compreende que história está a ser contada. É isso que é interessante trabalhar com a Dalila. Okay. Ou seja, eu acredito muito que os atores, quer dizer, nós somos todos ferramentas para contar uma história, ponto. Certo. Portanto, não há aqui protagonistas ou não protagonistas, quer dizer, nós temos é que entender qual é que é o espaço justo para ocupar. Um músico sabe isso muito bem, tão bem, melhor do que um ator, que é quando é que é pertinente eu tocar o meu instrumento, quando é que é pertinente eu não tocar, quando é que é pertinente tocar baixo ou tocar alto. E a relação do personagem Apel de Flor Bela é tão forte e é tão parte do que a Flor Bela foi, que era importante que quando o Apel desaparecesse, ocupasse esse espaço, porque na realidade estávamos a falar da Flor Bela. A Flor Bela é falada através de vários personagens. E a relação da relação dela com os homens da vida dela. Claro. Ivo, foi um prazer conversar Obrigado. Contigo. És um tipo cheio de histórias, já percebi. Não é preciso lançar perguntas para o ar, tu contas as histórias todas certas. E não é pelo facto de teres aceito falar connosco que eu te vou dar graça, mas para mim, no panorama nacional, tu és um dos atores mais versáteis da tua geração. É fantástico, é verdade. Okay. Muito obrigado. E obrigado a quem nos acompanhou. O Ivo vai voltar, não vai? Nós temos aqui pelo menos mais um podcast de um filme bastante tórrido do cinema português que o Ivo vai ajudar-nos a descortinar. E por isso até à próxima, meus amigos. Adeus. Até breve. Abraço, obrigado, até já.